Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Peço para você se inscrever aí de uma vez. Tenho notado que várias pessoas estão assistindo os vídeos, mas não estão se inscrevendo no canal. Ajuda bastante na divulgação do vídeo, né? E no algoritmo aí do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre um problema que me atrapalhou muito na minha jornada e eu creio que pode ser uma pedra no sapato de vocês também. E eu gostaria também que você interagisse bastante aí nos comentários, né? Coloque a experiência que você teve com esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre a comparação, o problema de se comparar com os outros. Então eu queria que você colocasse aí nos comentários um momento da sua vida em que você se comparou com as pessoas e qual foi o impacto disso na sua vida. O que isso te atrapalhou no decorrer da sua jornada. Eu lembro que quando eu era bem mais novo ali, por volta dos meus 17, 16 anos, quando eu ainda não tinha escolhido uma profissão, não tinha iniciado ali, né, essa questão da vida jovem para adulto ali, e eu me comparava muito com pessoas bem mais velhas que eu. Isso me frustrava demais, eu via as pessoas já com habilitação, com veículo, e pessoal, quando eu falo de comparação, nem sempre é inveja, né, as pessoas confundem isso. Inveja não é você desejar ter aquilo que o outro conquistou e você conquistar também. Inveja é você querer exatamente o que é do outro. Você se incomodar com o outro possuir alguma coisa. Isso sim é um problema. Você desejar se desenvolver ou desejar chegar num lugar onde alguém chegou, isso não tem mal nenhum. Pelo contrário, nós temos facilidade de fazer coisas quando a gente tem alguém como uma referência. Né? Por isso eu indico muito isso. Sempre tenha uma referência, seja uma pessoa, seja até num canal no YouTube. Acompanhe pessoas que você admira, esteja cercado por pessoas que você vê que tem realmente conteúdo, que tem algo para entregar, que tem algo para ensinar. Né? E o problema que eu tive em relação a isso me perseguiu durante praticamente toda a minha adolescência, né? Até um pouco da minha infância, e também no período da minha juventude, né? Que quando a gente é mais novo, por estar imerso, né, no mundo com pessoas diferentes, de diferentes níveis sociais, poder aquisitivo diferente, a gente faz várias comparações e várias perguntas, né? Ah, por que eu tenho essa condição financeira? Por que os meus pais têm essa condição financeira? E o mundo é injusto, porque o meu vizinho, né, olha a família do meu vizinho, eles têm dinheiro para passear, eles têm coisas para poder desfrutar, e a minha família não tem, e a gente começa a entrar numa luta de classes, entre aspas, aqui. Aqui também não estou fazendo nenhuma posição partidária, política, nem nada, é apenas uma reflexão, é apenas uma observação que eu faço. E a gente começa a ter pensamentos muito simplistas, né? Por exemplo, fulano é mais sortudo que eu, porque fulano nasceu numa casa que ali tem coisas e na minha não tem. E a gente parte de uma simplicidade muito subjetiva, muito errada, né? E ao longo ali da minha adolescência, meu pensamento era raso desse jeito. Então eu pensava assim, tem pessoas que têm mais sorte e pessoas que têm menos sorte. Eu pensava dessa forma. Mas apesar de existirem casos que isso seja verdade, na maioria das vezes, isso não é real. Isso é apenas alguma coisa da nossa cabeça. E o que acontece é o seguinte: quando você olha para os pais, dos pais dessas pessoas que você está avaliando, quando você pega a história daquela família, a história daquelas pessoas, você vai ver que em algum momento alguém pensou fora da caixa. Em algum momento alguém teve que fazer algo para melhorar sua condição de vida. Na maioria dos casos. Então a gente, às vezes, tem até algumas pessoas têm raiva de herdeiro, né? Herdeiro é um miserável, né? Porque ele pegou e, por sorte, ganhou muito dinheiro. Não, peraí. A família dele plantou. A vida é sempre a base de plantio. A gente planta e colhe o tempo inteiro. Então, às vezes, nós nos beneficiamos daquilo que os nossos pais plantaram. E às vezes nós temos uma vida ruim pelo que os nossos pais plantaram. Mas isso não determina
o fim da sua jornada, isso não determina o lugar onde você vai chegar. Porque a partir de você, você pode fazer algo novo, algo diferente. Então, o primeiro ponto aqui hoje é você refletir sobre, primeiro é importante reconhecer o seu passado. Conhecer o seu passado, o autoconhecimento. Dá uma vasculhada aí na história dos seus pais. Antigamente, essa tradição era muito forte, né? As pessoas conheciam a história da família, de onde veio. Ah, eu sou descendente de italiano, sou descendente de francês, enfim, de português. Hoje, hoje isso não é muito comum. Às vezes você pergunta uma pessoa, um jovem hoje, qual é a história, como é que os pais se conheceram? A pessoa não sabe, né? Não sabe nem um pouco da história ali dos pais. E isso é um exercício legal, né? Você que tem a oportunidade, tenta descobrir a história da sua família. O que eles fizeram, quais foram as suas escolhas para que você chegasse no ponto que você está hoje, o que trouxe vocês até esse lugar, né? Então, ao longo da minha jornada, eu comecei a refletir sobre isso. Eu comecei a pensar por que eu estou aqui e quais foram as escolhas das pessoas que me trouxeram até esse ponto. E eu comecei a dar uma olhada para minha família e enxergar neles, né, os seus traumas, as suas dificuldades, os seus medos, e comecei a ter mais empatia por eles. E então esse problema da comparação, ele começou a sumir da minha vida porque eu comecei a enxergar que as pessoas são únicas. Mais do que uma fala clichê, né? Porque a gente tem essa ciência, a gente pensa assim, ah, todo mundo é único. Beleza, mas em que profundidade você está falando isso? Você tem entendimento da profundidade disso? De realmente você ser alguém exclusivo, alguém ímpar? E eu comecei a pensar nisso. Eu não posso comparar a minha vida com a dos outros, porque eu sou uma singularidade, eu sou uma pessoa singular. Eu sou alguém que não existe em outro lugar do mundo com a mesma história, com as mesmas vivências, com tudo aquilo que eu vivi, com o tipo de família que eu tenho. Enfim, é algo único, é algo assim muito específico. Então não cabe a mim me comparar, nem às outras pessoas se compararem comigo. O que nós podemos fazer é compartilhar experiências e ajudar as pessoas que têm mais dificuldade em se aceitar e entender a sua realidade e aceitar a sua realidade. Porque não tem como lutar contra a nossa realidade, né? No sentido de que, se eu nasci num ambiente onde a questão financeira ela não é favorável, não adianta eu querer viver como se fosse favorável. Então, várias pessoas estão fazendo isso. Elas vieram de uma condição inferior financeiramente, só que elas querem aparentar estar em outro nível. Então, elas começam a comprar coisas que elas não precisam para que pessoas que não se importam com ela vejam. Olha, então eu tenho a capacidade de ter aqui o último iPhone, o carro do ano, a casa com o móvel X, né? Só que, na verdade, a condição financeira dela não é sustentável. Então a pessoa vive dando golpe, vive endividado, vive cercado de problemas, e aquilo ali atrapalha a vida dela de uma forma terrível. E você, como você se comporta em relação a isso? Será que você tem vivido a sua vida com uma leveza, entendendo que você é alguém singular, alguém ímpar? E a sua vida não depende daquilo que os outros fazem ou deixam de fazer, mas ela é única e você pode tomar decisões, escolhas únicas para a sua vida. Ou será que você tem vivido sempre vivendo uma realidade que não cabe na sua, somente para agradar pessoas que às vezes nem se importam com você? Pare de se importar com isso. Para de se importar com a opinião dos outros. Para de achar que você tem que agradar as outras pessoas. Mas um outro ponto muito interessante está relacionado a nos compararmos com quem faz coisas erradas, né, e ver que aquelas pessoas aparentemente a princípio têm êxito, né, nas coisas erradas que fazem.
Então, quem tenta viver de uma forma honesta ali, ela começa a se indignar com aquele que está fazendo as coisas erradas. Ele fala assim, poxa, não vale a pena ser honesto. Não vale a pena fazer as coisas da forma correta. Mas a Bíblia, ela fala muito sobre isso, e ela fala para que nós não venhamos nos comparar com aquele que pratica maldade, né? E aparentemente obtém êxito, porque no momento oportuno, Deus irá cobrar dessas pessoas, seja aqui ou seja em uma outra vida, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas não vale a pena ser desonesto, não vale a pena passar as pessoas para trás, não vale a pena se comportar como as pessoas más se comportam. O caminho mais correto, o caminho verdadeiramente bom, ele é mais estreito. Tanto que o caminho que leva a Deus, a Bíblia diz que é um caminho estreito. A porta é estreita. O caminho que leva à perdição, ao mal, ele é largo. Então, sempre o caminho que vai te levar a um lugar bom, ele parece ruim. E o caminho que vai te levar ao lugar ruim, ele parece bom. A Bíblia diz que tem caminhos, tem coisas que parecem aos olhos dos homens que são vida, mas no final são morte. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Os nossos olhos, eles nos enganam. Às vezes a gente acha que algo é muito bom pra gente, aí o parecer que eu tenho dinheiro, que eu tenho uma condição boa, é muito bom, mas isso adoece sua alma. E às vezes as pessoas vão ter a imagem que você queria, mas você não vai ser feliz, você vai viver vazio. E as pessoas não estão se importando com o que você está sentindo, não está se importando para onde a sua vida está indo. Mas é importante que você se importe. É importante que você não desista da sua própria vida, que você busque por um desenvolvimento, por uma melhoria contínua e todos os dias buscar esse avanço, buscar forças de Deus, pessoas boas para caminhar com você, para te ajudar. E eu sou uma delas, estou à disposição. Não sou melhor que ninguém, não tenho todas as respostas, mas eu creio que se você abrir seu coração aí nos comentários ou quiser me chamar no privado lá no Instagram, eu estou à disposição para ajudar vocês, para conversar, né? Traga sempre as coisas para a luz. Quando nós escondemos as coisas, essas coisas vão nos destruir, mas quando nós podemos ter a oportunidade de apresentar as coisas que nos ferem, as coisas que nos estão nos matando, a gente é curado, a gente é liberto e a gente é livre. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe e um abraço. Valeu!